O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. E hoje a gente vai para o episódio de número 31, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam, e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Outro favor que eu queria pedir a vocês é que vocês pudessem marcar o Crimecast quando estivesse ouvindo ali algum episódio. Eu agradeceria muito também, porque isso ajuda bastante na visibilidade do podcast e para que mais pessoas conheçam, Quanto mais pessoas estiverem ouvindo o nosso podcast, aí, quanto mais pessoas o Crimecast alcançar, melhor. Então, amigos, é isso. É episódio de número 31 aqui no Crimecast e a gente vai dar continuidade ao caso aí da garota JonBenét. Essa é a terceira e última parte desse caso aí que, como vocês já ouviram nas duas primeiras partes, é um caso bem chocante, por se tratar de algo brutal e cruel que foi feito a uma menina, de apenas 6 anos de idade. Então é isso, amigos, a gente vai para o final da história do caso JonBenét. Amigos, vocês lembram que no final da segunda parte, o procurador, ele solicita um inquérito civil, Ele dá início a um inquérito civil para poder verificar todas as evidências e a ex-procuradora Beth Karas, que é analista judiciária, ela diz que havia muito interesse nesse inquérito porque o público esperava ansioso que alguém fosse culpado pela morte de JonBenét. Segundo boa parte da opinião pública, John e Patsy Ramsey eram os culpados pela morte da própria filha. Então, todos acreditavam que o inquérito civil iria indiciá-los e levá-los a julgamento. O inquérito examinou 30 mil evidências do caso e durou 13 meses. E em outubro de 1999 se chegou a uma conclusão. Vocês lembram que ele foi iniciado no comecinho de setembro de 1998 e em outubro de 99 ele teve uma conclusão. Foi aí um pouco mais de um ano, O procurador Alex Hunter veio a público e disse que a conclusão é que não havia evidências suficientes para acusar nenhum dos suspeitos até agora. O procurador ainda explica que, sob a lei do Colorado, o processo desse inquérito é confidencial e, sob nenhuma circunstância, ele,
seus investigadores ou qualquer um envolvido irá falar sobre o processo desse inquérito no dia e nem nunca, a menos que seja determinado por um tribunal. Então, amigos, só para a gente deixar bem clara essa parte, ele abre o inquérito civil, faz ali todo o procedimento, que dura mais de um ano nesse caso, todas as evidências são analisadas, mas mesmo assim eles não chegam a nenhum culpado, então eles não indiciam ninguém. Muita gente acreditava na culpa dos pais, né, da Patsy e do John Ramsey, mas surpreendentemente, depois de mais de um ano de inquérito civil, eles não indiciam nem os pais e nem ninguém. O caso continua aberto, mas sem nenhuma nova informação. Michael Tracy, professor de jornalismo da Universidade de Colorado, tinha muito interesse pelo caso e acabou fazendo alguns documentários sobre o caso de John Benet. Tracy acabou se tornando um especialista sobre o assunto e aí algumas pessoas começam a entrar em contato com ele, dizendo ter informações e outras pistas sobre o caso. Tracy passa a receber e-mails de uma pessoa que não se identifica com o nome verdadeiro. A pessoa se identifica como Dexys. Em um dos e-mails enviados por ele, havia um poema que dizia coisas do tipo, abre aspas, John Benet, meu amor, John Benet, minha vida, eu te amo, te amarei para sempre, fecha aspas. Dexys pedia para Michael Tracy ler esse poema para os Ramseys, mas Tracy se recusa a fazer aquilo e continua trocando e-mails com o tal Dexys. Tracy consegue que Dexys fale mais sobre o caso, e o homem passa a falar sobre vários detalhes do crime. Além disso, Dexys admite para Tracy que era um pedófilo, que se sentia atraído por garotinhas muito novas e dizia que sua idade preferida em garotas era 6 anos. Exatamente a idade de John Benet. Então, amigos, olha só, esse tal Dexys, né, depois do inquérito civil, ali não há nenhuma informação mais, nenhuma informação relevante, mas de repente surge esse cara que usa esse nome falso, Dexys, que começa a se corresponder com esse jornalista, o Michael Tracy. Ele era um cara que se interessou pelo assunto, fez documentários sobre o assunto, então muitas pessoas sabiam que ele era ali uma espécie de autoridade no caso, né? Ele estudava o caso e sabia muito sobre o caso, então muitas pessoas entravam em contato com esse cara, com esse jornalista, para dizer, olha, eu tenho uma pista tal, e uma dessas pessoas foi esse tal Dexys, que começou a falar várias coisas, alguns detalhes do crime. Ele começou a falar também muitas coisas sobre ser pedófilo e tal, que se sentia atraído por garotas da idade da John Benet. E aí o Tracy passa a continuar a trocar e-mails com esse cara, tentando ali ver onde dava aquilo, né? Michael Tracy começa a cogitar que aquele homem possa sim estar envolvido no assassinato de John Benet. Tracy continua tentando arrancar mais coisas de Dexys e o pressiona a falar mais sobre o caso, e é então que ele diz algo chocante. Abre aspas. John Benet morreu em meus braços. Dexys passa a dar detalhes perturbadores
sobre o que ele teria feito com a menina. O homem disse ter feito sexo com a criança e que fazia uma asfixia erótica nela e que ele bateu na cabeça dela, mas diz ter matado John Benet de forma acidental e que foi um erro ela ter morrido. O que esse cara diz ter feito com a menininha de 6 anos, a John Benet, é algo chocante realmente. Chocante é pouco. Quando ela morre, ele diz que foi algo acidental, né? Diante de todos aqueles detalhes horrendos e informações chocantes, o jornalista Michael Tracey leva os e-mails para as autoridades. Tracey leva todos os e-mails para o escritório da procuradoria e entrega a Mary Lacey, que trabalhava com o procurador Alex Hunter no começo do caso. Mary Lacey nunca achou que os Ramseys eram os culpados. Ela sempre acreditou na teoria de que um estranho havia assassinado a garota. Lacey ficou muito interessada naquela informação, pois, lendo os e-mails, ela percebe que Dexys tinha um conhecimento profundo sobre o caso. Dexys falava sobre vários detalhes do caso John Benet. Um dos detalhes que ele conta é sobre a calcinha que a garota usava quando seu corpo foi achado. Ele sabia que a calcinha que ela usava tinha escrito a palavra quarta-feira. Como ele poderia saber desse tipo de detalhe e de vários outros? Isso fez com que eles achassem que estivessem lidando realmente com o verdadeiro assassino. Mary Lacey queria muito resolver o caso e aquela parecia ser a grande oportunidade, mas ainda havia muito a se resolver. Onde estaria o tal Dexys? Será que ele realmente estava falando a verdade? A procuradoria então pensa em algo para tentar localizar Dexys. Mary quer entrar em contato por telefone com ele para tentar rastrear sua localização. Dexys tinha um desejo muito grande de falar com Patsy Ramsey, então Mary tenta usar Patsy para atrair o homem. Patsy faz uma ligação para Dexys, porém ele parece perder a coragem de conversar com ela e encerra a chamada. Mary Lacey então pede para que o jornalista Tracey entre em contato com Dexys por telefone. Tracey conversou várias vezes com Dexys e em muitas das ligações, Dexys falou coisas perturbadoras. E aí, amigos, tem aqui uma fala do tal Dexys que está em inglês. Eu não consegui uma parte dublada aqui para colocar para vocês, mas eu vou colocar aqui a parte em inglês mesmo, só para vocês ouvirem aqui a voz do tal Dexys. And so I just kept telling her that she was a good little girl and that I loved her. And I kissed her on her lips, and I just wanted her so much more and so much more and so much more. I just came out of this heated, passionate trance, and it was like someone had turned a light on, and I saw her in a totally different light, and I was just like, oh my God. John Benet, are you okay? Sweetheart, please, are you okay? I knew she wasn't okay, because I knew that she wasn't breathing. E aí, amigos, eu vou aqui traduzir o que ele falava, né? O que o Dexys falava nas ligações para o jornalista Michael Tracey. Abre aspas. Eu ficava dizendo que ela era uma boa menina e que a amava. Eu a beijava nos lábios e eu a queria tanto.
Durante as ligações, Dex admite que matou JonBenét. E aí a ligação continua. O tal Dex falando novamente, né? Depois, eu saí desse transe passional. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz. Eu a vi de um jeito totalmente diferente e disse: meu Deus, JonBenét, está tudo bem? Querida, por favor, está tudo bem? Eu sabia que ela não estava bem, porque via que ela não respirava. Ou seja, Dex era um pedófilo confesso e um assassino confesso. As autoridades conseguem rastreá-lo através das ligações e vão atrás dele. Então, amigos, essas ligações aí, essa parte que eu falei para vocês aqui é de uma das ligações. Foram várias, mas uma das ligações ele falou todas essas coisas aqui, todos esses absurdos aqui, e ele conta de que de repente ele percebeu que ela não estava bem, né? Que ela não respirava mais, e ali foi o momento que ela morre, segundo o que esse tal Dex fala. As autoridades, né, vão atrás dele, conseguem rastreá-lo, e o homem estava em Bangkok, na Tailândia. Olha só onde o cara estava. As autoridades norte-americanas rapidamente informam seus correspondentes na Tailândia e o tal Dex é identificado. O nome verdadeiro dele é John Mark Karr, um cidadão norte-americano de 41 anos, com residência no Alabama, casado 2 vezes. Olha isso, amigos, olha essa informação. O cara foi casado 2 vezes e no primeiro casamento dele, ele foi casado com uma garota de apenas 13 anos. Olha isso, bicho. Ele também era professor e, pasmem, dava aula para crianças. Um mandado de prisão foi expedido contra ele por homicídio. John Mark Karr foi preso em agosto de 2006, num pequeno hotel onde estava morando. A mídia mundial enlouquece ao saber da confissão, pois o caso continuava sem solução e em aberto há praticamente uma década. John Mark Karr então é extraditado para os Estados Unidos. Ao voltar para o país, John Karr é cercado por jornalistas e, quando perguntado se matou JonBenét, ele sempre responde que amava a garota e que sua morte foi acidental. Toda a imprensa volta suas atenções para John Karr e registra todos os seus movimentos desde a chegada ao país. Mary Lacy faz um pronunciamento dizendo que John Mark Karr, de 41 anos, foi preso pelo assassinato de JonBenét Ramsey. Ela continua e diz que ainda há muito trabalho a ser feito agora que o suspeito estava sob custódia. E aí, conforme as autoridades o investigam, eles descobrem que Karr tem um passado sombrio e turbulento. No ano de 2001, no norte da Califórnia, ele era um professor de escola e foi preso e acusado por posse de pornografia infantil 5 vezes. Por esse motivo, ele fugiu do país e foi parar em Bangkok, na Tailândia. Pouco tempo após Karr ser trazido de volta para os Estados Unidos, alguns dos e-mails que ele trocou com Michael Trace vazam para a imprensa, e além de todas aquelas coisas perturbadoras que ele havia falado para Trace,
chama a atenção também trechos em que ele diz ter uma atração especial por crianças que se pareciam com bonecas. Então, cara, olha só, esse John Mark Karr, ele é simplesmente um pedófilo que confessa ser um pedófilo, né? Ele falava isso nos e-mails e é um cara que já tinha sido, inclusive, preso e acusado por posse de pornografia infantil. Cara, olha isso. A essa altura, Patsy e John Ramsey não se preocupam mais com as suspeitas que um dia levantaram contra eles. E, para a família e para Patsy, que batalha contra um câncer, o mais importante agora é levar o assassino de sua filha à justiça. Tem essa informação aqui, amigos, que é bom só tocar nela aqui. Nessa época, já mais ou menos 10 anos após o crime, a Patsy Ramsey, ela é diagnosticada com um câncer e ela já estava ali naquele momento de batalha realmente difícil contra a doença, e foi mais ou menos na mesma época ali, um momento mais difícil que a Patsy estava de luta contra o câncer, é o momento em que o John Mark Karr é preso, né? A procuradoria então faz um teste que decidirá o destino de John Mark Karr. Uma comparação de seu DNA com a amostra que foi encontrada na calcinha de John Benet é solicitada. No dia 29 de agosto de 2006, Mary Lacy convoca a todos para divulgar o resultado do teste. Mary diz que o DNA não bate com o de John Mark Karr. Mary Lacy explica em seguida que, se o que ele falou e confessou eram verdade, aquela amostra de DNA na calcinha da menina deveria pertencer a ele. Mary Lacy então sentencia: como o exame de DNA não bateu, então ele não é o assassino. Olha que loucura essa informação. Todo mundo acreditava, né, pelo que ele conversava com o jornalista, que finalmente o cara tinha sido pego, né? Ele, nas próprias conversas, dizia que a menina tinha morrido enquanto estava com ele, mesmo ele dizendo que se tratava de uma morte acidental. E aí ele falou coisas horrendas e absurdas, né, do que ele teria feito com a garota, e dava detalhes do caso, né? Então todo mundo achava que quando a Mary Lacy fosse falar do resultado, e aí vocês lembram que essa amostra eles já tinham colhido, eram amostras que diziam que pertenciam a duas pessoas. Uma pessoa era a própria John Benet e a outra amostra era de uma outra pessoa. E aí é esse teste que eles fazem, né? Só que essa outra amostra de DNA não bate com o DNA desse cara. E aí fica todo mundo assim em choque, porque todo mundo já tratava ele como o cara, como o assassino da garotinha John Benet. Ou seja, o caso fica novamente em aberto. Aquela notícia era chocante para todo mundo, pois com tudo que foi dito e descoberto, parecia realmente que o assassino havia sido pego, né? Como eu já tinha falado aqui para vocês. Outro problema também foi que as autoridades não conseguiram sequer confirmar se John Karr estava em Boulder na época do crime. Ainda no dia da divulgação do teste de DNA, Mary Lacy diz que gostaria de deixar bem claro que a decisão de prender Karr foi dela e toda a responsabilidade por aquilo era dela. Mary Lacy ficou abalada com aquela situação e várias pessoas questionaram se ela não havia cometido um erro ao levar aquele suspeito a sério demais.
As pessoas também se perguntam o porquê de alguém fazer uma confissão daquelas em um caso tão sério como o assassinato de uma criança. O que leva uma pessoa a fazer isso? O ex-analista criminal do FBI, Greg McCrary, diz que muitas pessoas confessam crimes, principalmente crimes grandes, que elas não cometeram por conta da notoriedade do caso. Greg explica que isso não é tão incomum. As autoridades geralmente enfrentam essa questão em crimes grandes. É levantada também a questão de ele saber alguns detalhes do caso e alguns especialistas acreditam que ele pode ter pesquisado muito sobre o caso e ter obtido informações que eram de domínio público. Sem nenhuma evidência de algum crime que apontasse para John Carr, ele então é liberto. Após ficar livre, ele então foge do país novamente e some dos olhos do público. Mas aí, 20 anos após a morte de John Benet, uma equipe de TV consegue uma entrevista exclusiva com John Mark Carr. E aí, amigos, eu vou fazer o seguinte, a entrevista dele, essa entrevista exclusiva, eu consegui aqui uma parte dublada, porque ele fala bastante coisa sobre todo o ocorrido, então vou decidir colocar para vocês aqui essa parte, né, o áudio dele falando, um áudio já dublado dele falando sobre quando ele foi preso, sobre o caso e tal, e ele fala muita coisa ali, muita informação interessante que a gente não sabia até então. Então vou colocar para vocês aqui, vai ser ali alguns minutos dele falando sobre várias coisas. Vocês prestem bastante atenção, que vai ficar muito claro ali várias coisas que ele fala nessa entrevista. Meu nome é John Mark Carr. Eu estava por toda a mídia internacional 10 anos atrás. Há 10 anos. Em 10 dias é o aniversário da minha merda de prisão. Começou a me massacrar e a falar de mim como se eu fosse um louco, mentiroso, à procura de atenção. Eu era só um trabalho. Vocês tiraram sarro de mim. Vocês me humilharam, me crucificaram. E agora vocês querem que eu dê a vocês a chance de virem até aqui para que eu faça algum tipo de confissão? Vocês querem que eu confesse uma coisa que vai me dar 30 anos de prisão? Vão se... Eu estava com ela quando ela morreu. Eu não falei que matei ela. Ninguém matou aquela garotinha. Foi tudo um acidente. Houve pânico. Não foi um homicídio. Isso não foi um assassinato. Você já ouviu falar de um homicídio premeditado acidental? Não foi. Isso não que palavra que eu estou procurando? Mas eu vou te contar uma coisa que eu realmente sei. O lugar em que ela foi encontrada no porão não foi onde ela morreu. Não foi onde ela morreu. Você acha que ela foi assassinada pelo jeito que foi encontrada? Só estou tentando te dar uma pista. Estou te dando uma dica. Mas não se esqueça, eu não estou dizendo que fui eu quem fez todas essas coisas. Havia outra pessoa com ela naquela noite e quando ela morreu. Eu não vou contar quem estava com ela durante a sua morte acidental. Mas não fui eu quem causou isso. Tá bom? Foi através de um contato. Eu não vou contar o nome da pessoa. Eu vou proteger a identidade dela. Eu não vou deixar mais ninguém, seja da família Ramsey ou alguém que trabalhava com ela nas fotografias, nos concursos. Eu vou proteger qualquer um que vocês possam interpretar que teve alguma coisa a ver com a morte dela. É por isso que eu não posso falar sobre essas coisas. A John Benet, ela era muito independente e não tinha vergonha de nada. Ela não tinha um pingo de vergonha. Sempre me perguntam como eu me lembro dela. Rindo, sorrindo, se divertindo. Ela era uma criança normal. Garotas de 6 anos não dirigem carros. Você tem que conhecer as crianças através de um contato. Há pessoas que trabalham nos concursos, que têm diversas capacidades. Mas melhor parar por aqui, porque está chegando num ponto em que eu vou acabar falando demais. Em algum momento, eu vou ter
Vou ter que contar algumas coisas, porque as pessoas estão me fazendo de idiota. Eu não fiquei feliz em 2006 com toda aquela exposição. Eu não fiquei feliz de estar em Bangkok, no aeroporto Don Mueang, cercado por 250 repórteres. De repente parecia um mar de câmeras. Eles me esmagaram minhas roupas, minha camisa, porque isso foi um inferno na terra para mim. E eles estavam filmando um monstro. Era o monstro. Um pedófilo, sujo, estuprador de crianças, assassino, vamos matá-lo. A Mary Lacey controlava tudo o que acontecia. Ela tomou uma decisão baseada numa ligação que eu tive com Michael Tracy, que eu tinha basicamente confessado enquanto chorava, que eu confessei como a JonBenét morreu. Aí, quando eu cheguei no país, foi como se do nada alguém virasse uma chave e ela decidisse: eu não quero mais essa pessoa. Eu estava tendo uma conversa privada com Michael Tracy e eles nem deveriam saber quem John McCarr era. Eu não quis me entregar em 2006. Eu usei um pseudônimo, Daxis. Eu estava a 13 mil quilômetros daqui e eu estava, na verdade, fugindo da polícia e me escondendo deles, não querendo me entregar. O que eu ia dizer quando todo mundo descobriu que eu era John McCarr, não Daxis? Eu tinha sido exposto. Eu não queria isso. O Tracy não devia ter quebrado a confidencialidade que ele me prometeu. Eu estava fugindo do FBI porque eles me investigaram durante 6 meses por uma série de assassinatos infantis de costa a costa do país. E por molestar crianças, é claro. Eu estava fugindo da polícia. E eu era bom nisso. Eu era muito bom. Eu fui investigado pelo assassinato de uma garotinha negra. Ela tinha 12 anos de idade. E isso foi em 2001, quando começaram todas as investigações de assassinato contra mim. Eu já tive uns pensamentos ruins. Entende? Quando eu estava sob a influência de muita testosterona, eu costumava ser um pedófilo. Eu tinha algumas das piores fantasias possíveis. Eu fiquei cansado de estar preso, de ficar acorrentado ao meu desejo sexual. A palavra castração é sempre ligada à mutilação. Não é uma mutilação. Eu fiz uma cirurgia. Você perde a capacidade de ter uma ereção. Já é. Nunca mais. Quando acabará? Acho que quando todos nós morrermos. Quando todos morrerem. Essa entrevista, amigos, foi em 2016, né? 20 anos após o assassinato de JonBenét. E aí a gente volta de novo, volta 10 anos antes, para 2006, porque no ano de 2006, Patsy Ramsey, que lutava contra um câncer, morre. Em 24 de junho, Patsy morreu de câncer nos ovários, aos 49 anos. Patsy foi enterrada ao lado de JonBenét. Quando Patsy Ramsey morre, já fazia quase 10 anos da morte da filha, mas o caso estava longe de ser resolvido. Mesmo com a atrapalhada da polícia na cena do crime e da procuradoria com a prisão de John McCarr, ambos os lados continuam divididos. Então, amigos, a gente está continuando aqui essa história, né, esse caso, depois da morte da Patsy Ramsey em 2006, né? A gente continua a partir daqui. Eu decidi falar para vocês logo sobre a entrevista dele, que aconteceu mais lá na frente, né? Porque tem várias coisas ali, várias informações que ele fala que ninguém sabia, né? Ele conta algumas coisas que ninguém sabia. Então a gente continua de novo a partir daqui de 2006, quando a Patsy Ramsey faleceu. A procuradoria ainda acreditava na teoria de que um desconhecido tinha matado JonBenét, enquanto que o departamento de polícia achava que tinham sido os Ramseys. Isso acaba impedindo o caso de ter uma solução e a investigação fica em um beco sem saída. Durante muitos meses, sem novas informações, o caso esfria. E aí, em julho de 2008, uma nova evidência aparece. Dan Crane,
especialista em análise de DNA, explica que as peças de roupa que JonBenét usava no dia em que foi morta foram reexaminadas. Dan Crane diz que uma nova tecnologia chamada Touch DNA, que é DNA por toque, permite traçar um perfil genético através de coisas que a pessoa tocou. O especialista conta que quando essa técnica foi usada, eles traçaram um perfil genético. O resultado então sugeriu que essa amostra poderia ser do mesmo indivíduo que havia deixado amostras de DNA na calcinha de JonBenét. E aí vocês lembram que tinham duas amostras, aquelas amostras lá de DNA na calcinha dela, que uma era dela mesmo e a outra era de uma outra pessoa. Ou seja, essa amostra era uma outra amostra coletada nas roupas dela, que combinava com a amostra que já tinha sido colhida na calcinha da menina. Não sei se vocês entenderam. Tinha essa amostra na calcinha dela, que seria de alguém, de algum desconhecido, e que não batia com ninguém da família Ramsay, e além dessa amostra apareceu uma outra na roupa dela mesma, a roupa que ela usava no dia, se eu não me engano, numa calça que ela usava. Então agora tem duas amostras de DNA, além da amostra de DNA da própria JonBenét. Com essas duas amostras havia um argumento mais forte para se afirmar que esse DNA era do assassino. Isso leva a procuradoria a uma conclusão chocante. Para os investigadores, aquele DNA era do assassino e ele não batia com nenhum dos Ramsays. Então, eles são descartados como suspeitos. Mary Lacy então escreve uma carta para os pais de JonBenét, onde dizia que o DNA de um homem não identificado tinha sido encontrado nas roupas da garota e em seguida pedia desculpas publicamente pelo estresse e pressão que causaram à família. Então, com mais essa amostra identificada, de DNA, e agora tem duas amostras, uma na calça que ela vestia e outra na calcinha dela, que sugere que seja de uma pessoa desconhecida. Então, como não bate com nenhum dos familiares dela, eles nesse momento realmente são descartados como suspeitos, e a Mary Lacy inclusive escreve essa carta pedindo desculpas a eles por isso, porque eles foram investigados e tal, e muita gente imaginou que eles eram os culpados. John Ramsay dizia que os deixassem em paz, pois a promotoria não os via mais como suspeitos. Mas aí, em 2013, um jornal local de Boulder publica uma matéria bombástica. A matéria dizia que, na época, o inquérito civil de 1999 tinha se recusado a acusar John e Patsy Ramsay pelo assassinato ou outras acusações relacionadas ao crime. Mas essa informação não era realidade. Olha só isso, amigos. Prestem atenção nesse detalhe aqui. Detalhe entre aspas, O inquérito, na verdade, tinha votação para que os Ramsays fossem indiciados por 2 crimes: abuso, resultando na morte de uma criança, e por serem cúmplices do crime. As acusações não eram de assassinato. O inquérito acreditava que os Ramsays estavam envolvidos de alguma forma. Alex Hunter, porém, decide manter as acusações em segredo e decidiu não abrir o processo. Isso levanta uma questão.
Por qual motivo eles pediram para votar o inquérito civil? As pessoas não entendem aquilo e acham tudo isso muito suspeito. É muito incomum que depois de todo o trabalho feito em um inquérito civil, e aí vocês lembram que esse trabalho durou mais de um ano, né? E depois disso, haver a votação, que era o trâmite normal, depois de toda a análise, eles ainda solicitaram a votação, e aí eu imagino que essa votação é por várias pessoas que estão ali acompanhando a análise de todas as evidências, e aí simplesmente não se seguir com esse processo. Então é muito estranho que se faça todo o processo do inquérito, abra uma votação para as pessoas votarem se os Ramseys serão ou não indiciados, a votação é feita e o resultado é que eles deveriam ser indiciados por esses 2 crimes, né? Mas o promotor, Alex Hunter, mesmo com tudo isso, decide não seguir com o processo. É muito estranho, né? E aí muitos acreditam que os motivos de Hunter não ter aberto o processo são muito suspeitos. Alguns levantam a hipótese de que Alex Hunter queria proteger os Ramseys a qualquer custo. John San Agustin, detetive da família Ramsey durante muitos anos, diz que analisou o caso de trás para frente e afirma com absoluta certeza que John e Patsy não tiveram nada a ver com o assassinato da filha, e explica que o que a procuradoria quis dizer é que descartou os Ramseys como suspeitos apenas sem ter 100% de certeza que eles não estavam envolvidos na morte de John Benet. Então esse detetive que trabalhou com a família, ele, na opinião dele, ele acredita que os pais nunca tiveram nada a ver, nunca foram envolvidos em nada relacionado ao crime. Porém, outro procurador que trabalhou com Mary Lacy decide falar. Gordon Coombs conta que, ao se receber um caso, ser objetivo e ser verdadeiro às evidências é a parte mais importante. Gordon diz que o relacionamento de Mary Lacy com John Ramsey era incomum. Gordon Coombs fala que nunca esteve em uma posição em que um dos suspeitos do caso fosse levado ao escritório para conversas informais e diz que aquele comportamento era muito inapropriado. Então, amigos, esse Gordon Coombs, ele é um procurador, um outro procurador que trabalhou com a Mary Lacy. Vocês lembram? Mary Lacy era como se fosse a chefe ali do caso, né? Entre os procuradores, mas esse Gordon Coombs, ele trabalhava com ela no caso, e aí ele está dando aqui o parecer dele, contando, né, o que ele via, o que acontecia ali, que ele viu e que ele percebeu. Gordon diz que há um motivo para se manter certa distância de suspeitos do caso. O motivo é para não ser influenciado pela proximidade com o suspeito em questão. Gordon Coombs ainda diz que a sensação que tinha era que devia concordar com a hipótese e teoria que Mary Lacy acreditava ou você estava fora do caso. Olha, essa acusação é bem séria, né? Coombs ainda questiona o fato de Mary Lacy ter descartado os Ramseys como suspeitos baseado apenas em uma prova e diz que isso foi um grande erro. E aqui ele está se referindo às amostras de DNA, né? Coombs acredita que o teste de DNA foi comprometido pelo fato de que a cena do crime não foi devidamente preservada. Ele lembra que várias pessoas entraram e saíram da casa naquele dia. Então, pequenas amostras de DNA de várias pessoas que transitaram por ali
poderiam estar na casa. Então, olha só, o Gordon Coombs, ele questiona a postura da Mary Lacy de, às vezes, né, segundo ele, receber o John Ramsey no seu escritório, coisa que para ele não era normal, né, e não deveria ser de um procurador para com um suspeito, né? Essa proximidade, ele diz que viu algumas vezes o John Ramsey chegar e entrar no escritório da Mary Lacy para falar com ela, para conversar com ela. Então ele achava aquilo ali muito inapropriado, né? E a questão do DNA, ele diz que o DNA não poderia ser levado em consideração, né? Porque o que eles diziam? Aquele DNA não batia com ninguém da família. E aí, como isso foi constatado, a Mary Lacy vai e diz, então eles não têm nenhuma culpa. Só que o Gordon Coombs não concorda com isso, porque para ele toda a cena do crime já estava contaminada, né? Vocês lembram que até o próprio John Ramsey, ele pega ali o corpo da filha quando ele encontra, e ele tira do canto, leva para a sala, ele move o corpo, né? E além disso, depois ele ainda coloca um lençol em cima do corpo dela, né? Outra questão levantada é que se descobriu depois que a amostra de DNA colhida na calça de John Benet pelo laboratório não seguia os procedimentos mais rígidos. Olha só isso. Dan Crane explica que quando se cria um perfil genético para propósitos forenses, 13 indicadores específicos são escolhidos porque estudos mostram que são os mais prováveis de serem diferentes de uma pessoa para outra. Gordon Coombs conta que quando essa amostra foi para o laboratório, eles reduziram esses indicadores para apenas 4. E aí, usando apenas esses 4 indicadores, o laboratório ligou o DNA da calça ao DNA encontrado na calcinha de John Benet. Então, amigos, olha só, porque isso já é uma outra reviravolta. Antes se falou muito sobre essa questão da amostra de DNA. E agora, segundo o especialista Dan Crane e segundo o Gordon Coombs, o laboratório reduziu os indicadores para apenas 4, ou seja, um DNA com apenas 4 indicadores é muito menos confiável. Crane explica que quanto menos indicadores utilizados, maiores as chances de 2 pessoas parecerem ser a mesma, quando na realidade são pessoas diferentes. Ou seja, está falando aí da qualidade dessa amostra, né? Mesmo sabendo desse procedimento menos confiável, Mary Lacy decidiu descartar os Ramseys como suspeitos. Olha só, a Mary Lacy sabia que a amostra lá que o laboratório colheu não era tão confiável, e mesmo assim, baseado apenas nisso, ela descartou os Ramseys como suspeitos. Então aquilo fica mais estranho ainda, né? Diante dessa nova informação sobre os exames de DNA, Dan Crane diz que por conta desse procedimento com menos indicadores, não daria para se ter certeza se aquele DNA encontrado na calcinha de John Benet era de alguém de fora da casa ou de alguém da família. Olha aí. Depois disso aqui, então, o teste de DNA, ele deveria ter sido totalmente desconsiderado, né? Que fica claro é isso agora, né? Crane diz também que com aquele tipo de exame com 4 indicadores, não dava mais para descartar nenhum dos suspeitos que foram investigados no caso. Olha só. Ou seja, os caras tinham amostras, mas essas amostras deveriam ser totalmente desconsideradas, porque
o resultado não era mais conclusivo. Podia ser de qualquer um dos suspeitos, como também podia ser de alguém da família. Greg McCrary, ex-criminalista do FBI, acredita então que a tese de que os pais estariam envolvidos ganha novamente força com essa questão do DNA. Para Greg, sequestradores ou pedófilos não fariam nada com a garota dentro da casa. Sequestradores teriam tirado ela da casa para só depois pedir o resgate. E criminosos sexuais não abusariam da garota ali na residência onde estavam os pais e o irmão da menina. Por isso, Greg diz que as evidências passam a apontar para alguém da casa e, mais especificamente, para Patsy Ramsey, a mãe. A teoria é de que Patsy teria matado a própria filha acidentalmente e depois forjado o crime para encobrir um erro trágico. Em depoimento, Patsy sempre negou que ela, John Ramsey ou Burke fossem os culpados. Após mais de 20 anos, o caso de John Benet Ramsey continua como o maior homicídio não solucionado nos Estados Unidos e no mundo. Ou seja, em 2016, ali após também a entrevista que vocês já ouviram do tal John Carr, o crime não tem uma solução, né? Ele não tem, ele fica em aberto. 20 anos após ele estava em aberto. E aí, amigos, eu vou compartilhar com vocês aqui o seguinte, que teve uma informação do ano de 2019, né, que fala sobre uma carta de Gary Oliva meio que confessando o crime para um colega de cadeia. Esse colega, né, chamado, se eu não me engano, Michael Vale, diz que ele acreditava nisso porque na época do assassinato da garota ele lembra do Gary Oliva ter telefonado para ele dizendo que tinha machucado uma menina. E aí, né, em 2019 ele manda uma carta, ele se correspondia com esse amigo por carta, e na carta ele diz isso: olha, foi eu, né, mas foi uma morte acidental. Ele também alega ter sido uma morte acidental. Porém, essa confissão do Gary Oliva, ela não é levada assim tanto em consideração pela polícia, porque pela questão que, não sei se vocês lembram, mas no episódio aqui nas outras partes lá, vocês lembram que o Gary, ele era um cara que tinha sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então era um cara que não tinha ali, né, o seu psicológico normal. Então ele não é considerado uma solução para o caso, porque a polícia não considera que aquilo fosse realmente verdade, né? Vocês lembram, o Gary Oliva é aquele cara que viveu na rua e aí foi acolhido por um abrigo, e esse abrigo era muito próximo da casa dos Ramseys, né? Depois que eles fizeram lá alguns testes com a caligrafia dele para ver se era ele que tinha escrito o bilhete, né, de resgate, e com a saliva dele também, ele foi descartado. Só que vocês sabem da questão aí do DNA que eu expliquei, que deve ser totalmente desconsiderado, né? A amostra de DNA não é uma amostra confiável, e isso só foi descoberto depois. Então, o caso termina nisso, amigos, até o momento. Em 2019, essa tal confissão, mas que as pessoas e a polícia mesmo de Boulder não considera como sendo um fato, né, que esse Gary Oliva realmente tenha sido o culpado pela morte da John Benet.
Então é isso, amigos. Eu fico por aqui. A gente encerra aí mais uma história. E na semana que vem eu volto com uma nova história aqui no Crimecast. E aí, amigos, eu queria falar para vocês sobre a questão do dia, né? Infelizmente aí eu não tô conseguindo postar sempre no mesmo dia na semana, né? Eu postava na segunda e aí depois veio o Natal e fim de ano, e aí eu postei na terça e um outro episódio na quarta, mas eu vou tentar retomar aí a partir do próximo episódio, que os episódios sejam postados na segunda-feira, tá? É isso, amigos. Até a semana que vem aqui no Crimecast.